Oi, gente, aqui é Andréa Zancanaro, da LID Assessoria em Marketing. Estamos no primeiro podcast da LID e hoje eu vou entrevistar o Alencar Júlio Soares, meu amigo, meu cliente da LID Assessoria e proprietário do Alencar Centro Automotivo, aqui de Água Boa, Mato Grosso. Essa empresa que eu digo assim que é líder em inovação em processos, e também nessa excelência de prestação de serviços. Tudo bem, Alencar? Tudo bem, tudo ótimo. Alencar, eu quero primeiro saber assim, como que surgiu essa paixão sua pela mecânica? Bom, a paixão pela mecânica ela surgiu, eu tinha 10 anos de idade. Naquele primeiro momento, através do meu pai, né, ele que, não vou falar como incentivo, mas ele que me colocou na mecânica, né? Então, aquela época é uma época muito difícil, década de 90 ali, lembro até hoje, em 96 eu entrei na oficina. E ele sempre falava para mim, olha, estudo é mais difícil a gente te dar, então você tem que procurar, né, ter uma profissão. E ele via na profissão de mecânica essa facilidade, né, de ser mecânico. Já naquela época o mecânico já ganhava muito bem, então assim, através disso ele me colocou dentro da mecânica, né, para mim começar ali a aprender, né, os primeiros passos ali de mecânica. No começo não foi fácil, né, por insistência também da minha mãe. Tinha dia que eu ia chorando para a oficina, porque naquela época ainda criança, né, 11 anos, 10 para 11 anos de idade. Então, assim, queria brincar, queria sair com os amigos. Naquela época estudava de manhã, tinha que trabalhar à tarde, né? Então, entrava ali 1 hora no serviço, saía às 6 da tarde, então passava a tarde ali, né, dentro da oficina. E a partir daí aí surgiu, né? Foi surgindo aos poucos, né, aquela vontade, né? Começou a gostar? Comecei a gostar, comecei a buscar mais conhecimento e foi indo, foi desenvolvendo. E hoje, praticamente aí já há 30 anos dentro da oficina. 30 anos. E nesses 30 anos, você me fala assim, qual que seria, que foi, né, o maior desafio do início da carreira? Acho que o maior desafio é o começo, né? A gente se concretizar ali como um bom mecânico, né? Porque no começo é tudo novidade, você vai pegando as coisas. E naquela época eu, né, muito novo, né, então tinha aí 10 para 11 anos, aí passei ali praticamente minha adolescência toda trabalhando, né, dentro da oficina, e já com 16 para 17 anos eu já estava trabalhando por conta, né, então já através da vontade que tinha, do desenvolvimento ali no dia a dia, aprendendo, aí eu comecei a trabalhar já por minha conta, já fazia alguns serviços. Então eu acho que esse começo foi o mais difícil, né? Hoje a gente vê com mais facilidade, né? Através mesmo até das ferramentas que a gente tem hoje, né? Naquela época, costumo até falar para os meus colaboradores, né? Naquela época não tinha elevador, né? Não tinha máquina pneumática, não tinha... Hoje tem toda essa facilidade para a gente trabalhar, mas naquela época já não tinha, né? Era a chave mesmo. Você ia arrancar uma roda ali, era na chave. Hoje não, hoje você põe a pneumática, é mais fácil, você tem elevador, você tem todo um ferramentário aí que ajuda a gente no dia a dia, né? Então, mas no começo foi o mais difícil, né? E iniciou-se aqui em Água Boa? Eu iniciei na cidade de Cocalinho, uma cidade aqui próxima, né? Eu morava lá na época, morei lá até os meus 18 anos, aí, né? Quando fiz 18 anos eu me casei e logo depois que eu me casei, eu vim para Água Boa, né? Então já tem 22 anos já de Água Boa, né? Aqui eu trabalhei em uma concessionária que tinha na cidade, trabalhei em umas outras oficinas particulares, mas sempre naquele pensamento de ter, né, a minha oficina um dia, né? De empreender. Sempre tive esse pensamento, falar, um dia eu quero ter minha oficina. Não sabia que jeito que ia ser, né? Mas eu sempre tive esse pensamento comigo, um dia eu vou ter minha oficina, né? E em 2014, janeiro de 2014, eu realizei esse sonho, né? Então aí já vai aí para praticamente aí 11 anos, né? 11 anos. A gente já com a oficina, hoje é um centro automotivo, onde a gente já tem aí
praticamente 1.000 metros quadrados para a gente trabalhar, 2 barracões, uma estrutura, autopeça, né? Então tem várias ferramentas, né, que hoje facilitam o nosso trabalho no dia a dia. Como eu falei no início, esse investimento que você faz em inovação, né, eu acho magnífico. Você não fica parado no tempo. Tem sempre algo novo para oferecer e também está ali informando o cliente, né, de que tem esse serviço novo. Né? Na verdade, assim, hoje a tecnologia ela é muito avançada, né, André? Então, assim, dia a dia a gente tem que estar atualizando, né? Então, a gente sempre está procurando aí visitar feiras, né, participar de eventos, onde a gente, inclusive agora tem um evento em novembro, agora em Goiânia, a gente vai estar participando também. Para quê? Porque é nessas feiras que traz a inovação, né? Então, assim, e a gente vê que essa tecnologia é cada vez mais avançada. Antes, a gente pegava um carro desse aqui, antigo aqui, que está no fundo aqui, esse carro era simples de mexer, né? Você não precisa de aparelho nenhum, é ferramenta simples que você trabalha com ele. Hoje não, hoje é essencial você ter um aparelho de injeção, né, com qualidade para você trabalhar, você ter uma máquina para você colocar no carro, para você escanear ali o computador do carro, ver o que precisa ser feito, a partir daí, então, você começar o serviço, né? Então tem toda essa tecnologia e a gente cada vez mais tem que ir avançando. Por quê? Porque a tecnologia hoje, quando você para no tempo, você deixa, você vai ficando para trás, né? E hoje em dia a gente vê assim, cada vez as pessoas estão adquirindo mais carros novos, né? Sim. Então assim, hoje um poder aquisitivo é bem melhor, né? Porque naquela época quando eu comecei, então assim a gente vê essa necessidade mesmo da gente estar atualizando dia a dia. Uhum. E você percebe que o cliente, ele nota isso? Ele percebe tudo isso? Percebe, porque se você pegar assim, às vezes, hoje a gente pode falar que nós temos aqui dentro do nosso centro automotivo ferramentas que às vezes até em grandes centros são difíceis de encontrar, né? Então hoje praticamente hoje o nosso centro automotivo ele faz tudo, na parte de mecânica, a gente recupera a roda, a gente tem os scanners para passar no carro, a gente tem máquina recicladora de ar-condicionado, tem alinhamento 3D. Então, assim, é toda uma tecnologia que a gente trouxe para o interior. Para quê? Justamente para isso. Em vez de você tirar o seu carro daqui e levar para um grande centro, a gente consegue fazer o reparo dele aqui também, né? Com a mesma excelência de um grande centro. Nossa, isso é maravilhoso, né? Para a gente fechar esse primeiro bloco, uma dica rápida, tá? 30 segundos aí, sobre manutenção preventiva que você acha assim que é essencial. Manutenção preventiva essencial hoje são questão de lubrificação, né? Óleo, filtros. Hoje isso é bem criterioso, a gente tem que levar, né? Que você vê aí os carros hoje com as correias banhadas a óleo, né? Então hoje é um detalhe assim que você tem que sempre estar atento com isso. Questão de freios e pneus, né? Então hoje é o essencial de um veículo aí são parte de lubrificação, freios, pneus, que são itens de segurança, né? Principalmente freio e pneus, né? Então é questão de segurança mesmo do veículo. Iniciando o segundo bloco do nosso primeiro podcast da LID, eu aqui com o Alencar conversando sobre setor automotivo, né? Que é a sua paixão, né? E a gente percebe isso, viu, Alencar? Quais são os desafios, os maiores desafios do dia a dia aqui na oficina? Os maiores desafios do dia a dia, hoje, o principal desafio hoje é a questão da modernização mesmo, né? A gente poder estar se modernizando a cada dia. Outro também, um grande desafio também é a questão de hoje você estar conduzindo uma equipe, né? Para estar trabalhando com excelência, né? Porque hoje, assim, cada vez a tecnologia está mais avançada, então você poder conduzir essa equipe com excelência, né? Então, assim, é um grande desafio, né? Porque são várias cabeças ali pensando de um jeito. Às vezes a gente chega, troca uma ideia, fala, faz assim, assim, assim. Às vezes eu já vejo que daquele jeito ali que você está falando, às vezes ele já não quer fazer. Então, assim, hoje eu vejo como um maior desafio. Então, assim, tem vários setores, né? Na parte de serviço, isso, na parte de peças hoje, o grande desafio hoje é a gente
a competitividade, Sim, né? também, Hoje né? o mercado ele é muito amplo, né? Então é você conseguir comprar bem para poder repassar bem também, né? Então isso também é um grande desafio. Fora outros desafios que a gente tem diariamente no dia a dia, né? Então a gente vai, como diz o outro aqui, a gente fala dentro da oficina, a gente vai matando um leão por dia. Sim. E assim, essa questão de mão de obra, né? Eu acho que é bem complicado hoje aqui. Você acha que tinha que ter o que para facilitar para você isso, hoje em dia? Olha, eu vejo assim, a gente já tem até um projeto, que a gente está avançando nesse projeto, a gente está buscando parcerias aí para a gente estar montando uma escola dentro da oficina, onde você possa trazer mão de obra, né, formar ali mão de obra, onde não só a gente vai estar trazendo uma mão de obra para dentro da nossa oficina, lógico, e você escolhendo os melhores, né, e dando o emprego ali para essas pessoas, mas também poder estar contribuindo no mercado também, porque você vai estar formando ali, vamos supor, você vai formar 20 pessoas, então são 20 profissionais que você vai estar lançando ali para o mercado de trabalho, né? Então a nossa ideia é isso também, futuramente a gente está montando essa escola e poder estar contribuindo também dentro do mercado de trabalho. A gente vê assim, eu vejo a linha automotiva hoje, ela é muito ampla e é algo assim que não vai deixar de existir. Né? A parte de manutenção é algo que a gente necessita. Sempre vai precisar. Né? Então sempre precisa. Então a gente tem que ter essa qualificação, sempre tem que estar formando ali profissionais nossos para poder estar inserindo no mercado, para estar fazendo esse trabalho. Né? Sim. E para fechar esse segundo bloco, né? Se você pudesse consertar qualquer carro assim, de um filme, qual seria? Eu gosto muito de ver os carros americanos, né? Então, assim, por quê? Porque a tecnologia lá hoje é totalmente diferente, né, da tecnologia brasileira. São motores maiores. O que a gente preza aqui hoje de carros compactos, pequenos, né? Já lá na América já é totalmente diferente. Então, são motores V8, motores V10, V12. Então, assim, acho que todo mecânico que é apaixonado por mecânica gosta disso, né? Então, assim, que geralmente eu vejo, estão nos assim, filmes, né? Isso. Também. Então, assim, eu vejo muito esses carros, assim, né? Os carros maiores aí com tecnologia, com motores maiores, V8, né? Então, assim, até o barulho. Inclusive, tinha até uma Cherokee dentro da oficina esses dias. E aí, quando você acelera, ela dá aquele barulho. Aí, na hora que você acelera, dá aquele barulhão, todo mundo já olha e já... Uma né? coisa diferente. Isso. Por quê? Porque é um barulho diferente, né? É um barulho que chama a atenção, né? Chama. Então, isso, querendo ou não, impressiona a gente. E eu vejo, assim, muito aqueles filmes dos Velozes e Furiosos, né? Então, você vê ali... Lógico, tem várias coisas ali que são ficção, mas a gente fica bem atento aí, bem empolgado. Muito bem. Só um minutinho que a gente já vem, tá? Iniciando então o terceiro bloco do nosso podcast, primeiro podcast com Alencar, do Alencar Centro Automotivo. Alencar, qual que seria aí a manutenção mais negligenciada pelos motoristas? Saberia me falar? Mais negligenciada? O que a gente mais vê aqui na oficina, às vezes, é justamente na parte de lubrificação. Às vezes, assim, você tem uma certa quilometragem para rodar, né, com o óleo ali, cada montadora tem sua recomendação e muitas vezes a gente vê, né, as pessoas às vezes não dão certa importância, né, para isso. Acaba deixando. Quando você vê ali, chega já, o óleo já está ali 5.000 quilômetros vencido, 4.000, 3.000. Então, assim, hoje a principal negligência na parte de manutenção é essa. Uma vez eu lembro que isso bem um certo tempo atrás, eu atendi uma cliente. Ela tinha comprado um Corolla e ela tinha rodado 40.000 quilômetros nesse carro. E ela nunca tinha trocado o óleo do carro. E aí ela chegou na oficina, quando a gente abriu o bujão do cárter ali, não tinha mais nada. E o carro tinha acendido a luz do óleo, né? A gente achou que poderia ser alguma coisa dentro. Aí quando a gente tirou o cárter, ele estava só aquela borra dentro da graxa. Então, ou seja, rodou 40.000 quilômetros. Aí quando a gente falou para ela assim, mas a senhora nunca trocou o óleo do carro, ela falou assim, eu nem sabia que precisava trocar. Meu Deus. Então, assim, às vezes por falta de informação, mas a gente vê que isso vem melhorando a cada dia, até a tecnologia mesmo, através das redes sociais, né, vem melhorando isso também, que as pessoas
tem essa conscientização hoje que ela tem que fazer o preventivo, né, do carro, tem que fazer a manutenção periódica ali que o fabricante recomenda, né? Então, é justamente nessa parte da lubrificação. Eu vejo, eu por ser mulher, assim, a gente começa a ter essa noção, né, de que não é só dirigir, pegar o carro, encher o tanque e dirigir. Não, aí você pega, né? Até nós mesmos, às vezes, precisando de dar uma manutenção, né? Às vezes você tem que passar aí no médico, imagina o carro, né? Com a máquina ali tá rodando, tá tendo atrito, peça com peça, então, Sim. Né? Tem que ter essa manutenção. E você saberia me dizer, assim, que sinais que indicam aquele problema que vai dar mesmo, que é iminente, sabe, no veículo? O principal barulho que uma máquina dá hoje, um automóvel dá hoje, é questão de barulho. Né? Se ouvir um barulho, principalmente quando você anda no carro todo dia, você usa ele para trabalhar, você usa ele para passeio. Então, quando há algo diferente no carro, você já nota, já procurar um profissional, procurar sempre ver o que precisa ser feito, qual a manutenção que deve ser feita, porque o carro, a gente costuma até falar aqui na oficina, o carro ele é que nem um ser humano, ele te dá sinais, né? O seu corpo ele dá febre, o carro ele dá um barulho, né? Fica Então atento, assim, né? então sempre quando você sentir algo diferente, às vezes é algo na direção, tá puxando para um lado, um pneu tá mais murcho, né? Às vezes furou, o pneu ali tá vazando aos poucos ali, a pessoa não dá certa atenção. Aí quando vê, o carro tá puxando para um lado, não, o pneu tá furado, tá murchando o pneu, né? Então, mas o carro tá com barulho assim, então sempre quando ele dá um sinal antes de parar, né? Então é a mesma coisa do ser humano, né? Sempre dá alguma coisa antes ali, sempre procurar, né? Quem faz o serviço, né? Para poder ver o que precisa ser feito mesmo no veículo. E você saberia me dizer, assim, sobre o futuro da mecânica com os carros que vêm elétricos, híbridos de hoje? Olha, André, a gente até teve em São Paulo lá, eu estive em São Paulo agora mês de julho passado, né, numa feira que teve, e a gente vê bem promissor. Alguns ainda têm um pé atrás com isso, mas é algo assim que eu vejo, Alencar, que é algo para o futuro. Né? Se a gente pegar aí até 2035, a Europa inteira é para estar andando de carro elétrico. Né? Então, assim, os carros a combustões lá vão parar. Né? Vai ter ainda aquele carro ali de colecionador, isso aí, mas é para ser 100% híbrido e elétrico. Né? E isso, consequentemente, está chegando no Brasil também, aos poucos. Né? Hoje, você vai no grande centro aí, a maioria dos Uber são carros elétricos, híbridos. Por quê? Porque é mais em conta, né? O combustível é mais em conta, a energia é mais em conta, né? Então, é algo assim que a tecnologia que a gente tem hoje, a gente vê que é algo que veio para ficar, né? É que nem um carro flex, lá atrás, quando saiu o carro flex. O carro era só gasolina, ou era só álcool, ou era só diesel. Aí não, por que não unificar o flex, né? Fazer um flex, unificar a gasolina e o álcool. Aí quando saiu, aí todo mundo tinha aquela dúvida, mas se eu pôr um combustível, se eu pôr outro, vai dar problema. E fica aquela, aí a tecnologia veio vindo aos poucos, Hoje todo mundo só quer carro flex. Verdade. Naquela época, ninguém queria ar-condicionado. Hoje, a primeira coisa que o cara pergunta, se o carro tem ar-condicionado? Se não tiver, nem compra. Né? Então a tecnologia ela vem justamente para isso. Às vezes vai criar uma certa resistência, né, nas pessoas, mas conforme ela vai avançando, as coisas vão se aprimorando, vão melhorando, e aí ela entra no mercado e não sai mais. É isso que eu vejo os carros elétricos hoje. Ele veio para ficar, não tem como a gente sair fora. E é algo que assim, a gente vai ter que aperfeiçoar, vai ter que aprender a mexer. Tem que aprender, Né? e é Aquele isso, mecânico né? hoje que mexe só com parte mecânica, ele vai ter que mexer com parte elétrica, ele vai ter que aprender. Ou senão ele vai ficar para trás, né? Vai ficar ali mexendo naqueles carros antigos ali, aquela constância ali, pronto. Né? Mas é algo que eu vejo, eu mesmo pessoalmente, eu vejo que veio para ficar. Que bom. Para você que é apaixonado por carro, o papo aqui tá muito bom. Voltamos daqui a pouquinho. Iniciando o quarto e último bloco do nosso podcast, aqui com o Alencar, do Alencar Setor Automotivo. Alencar, eu sei que a oficina aqui, né, ela é uma oficina amiga da mulher. É isso mesmo? Sim. O que significa isso? A Oficina Amiga da Mulher é um selo que a gente tem, onde a gente traz esse universo feminino para dentro da oficina.
Por quê? Porque um certo tempo atrás, a oficina mecânica, ela era um universo masculino, né? Muito, né? Muito Cartaz, masculino. Isso, você chegava na oficina, o que acontece? Você via um pôster aqui, era um cartaz ali, e a gente vê que esse conceito ele vem mudando, né? Já mudou bastante e vai mudar ainda mais. Por quê? Porque hoje as mulheres, elas cada vez mais têm sua autonomia, né? Aí você pega uma casa antes que era, às vezes, só o esposo que tinha um carro, hoje a esposa tem um carro, a filha tem um carro. Então, assim, e às vezes o esposo não tem tempo para dar manutenção no carro dele, no carro da esposa e no carro da filha. Então, ele tem que aprender a se virar. E esse selo é justamente para isso, onde a gente passa transparência, onde a gente explica, né, os defeitos do carro dentro da linguagem da mulher, para ela entender o que precisa ser feito. Então, hoje a gente pode falar assim, que hoje nós temos esse selo e nós atendemos várias mulheres, né? Então, assim, é um facilitador para a mulher, né? Esse selo de oficina da mulher. E sem contar, minha gente, que também tem o curso de mecânica básica para mulheres, né? Que acontece uma vez ao ano. Isso é um projeto que a gente começou um certo tempo atrás, já tem vários anos que a gente tem feito. Esse curso é para quê? Justamente de conscientização à mulher, para ela aprender a olhar o carro dela. Olhar como? Assim, é um curso básico, é um curso aqui de 2, 3 horas que a gente dá, mas que ela aprende a olhar qual a luz que está acendendo no carro dela, como ela vê o nível de óleo do veículo mais básicos, dela. né? Isso, mais básico. Mais básico. Justamente para saber o que precisa ser feito no carro, né? Porque às vezes ela está rodando ali, ouve um barulho diferente, tá normal. Não, se ouvir um barulho diferente, tem algo para fazer no carro. Acender uma luz aqui diferente, nunca vi essa luz no painel, opa, peraí, tem algo errado aqui, eu preciso levar para alguém ver. Então esse curso é justamente para trazer essa conscientização às mulheres, né? Poder entrar nesse universo da mecânica, né? De um modo prático, fácil, né? Que ela possa absorver, né? Que ela possa ter esse entendimento. E isso é mais uma inovação do Alencar Centro Automotivo aqui em Água Boa e que tem uma repercussão muito bacana, né, na sociedade, na comunidade aqui. O último curso que a gente fez agora deu por volta aí de acho que 30 mulheres, né? Umas 30 mulheres. E assim, é algo que a gente faz um espaço ali, aí tem um espaço de motivação, né? Tem um espaço ali que tem um tempinho ali que a gente tira para conversar, tirar dúvidas, mostrar ali na prática como fazer. Então, assim, é um curso que a gente traz já de um certo tempo para cá com enorme carinho, né? E a gente vê que cada ano vem aumentando ainda mais esse público nosso. Porque a gente até teve essa visita que a gente teve em São Paulo, tem até uma estatística lá que hoje praticamente 60% da frota nacional, ela é dirigida por mulher. Olha só. Né? Então os homens aí já estão ficando para trás até nesse quesito, né? E às vezes isso traz o quê? Às vezes nem todas, mas a maioria das mulheres às vezes não tem um certo conhecimento com o automóvel ali, né? Com aquilo que ela tá andando no dia a dia. Então esse curso é justamente para isso, trazer essa conscientização, poder mostrar o que o carro dela pode oferecer, né? Como fazer, questão de manutenção, como ela própria olhar o carro dela, conferir, né? Então traz mais ou menos nessa pegada, nesse sentido, né? Para que ela possa aprender também no dia a dia dentro do veículo dela. Perfeito. Alencar, qual que é o conselho para quem que quer seguir essa carreira de mecânica automotiva? A carreira de mecânica hoje, eu falo assim, muita persistência, né, naquilo que faz, e buscar conhecimento, né? Hoje o conhecimento ele é essencial. Por quê? Porque, como eu falei lá no começo, a tecnologia hoje ela está bem avançada, né? Então, assim, eu mesmo precisei me inventar bastante coisa, né? Então, eu precisei buscar a parte elétrica, precisei fazer vários cursos para poder estar modernizando, né? Então, para quem está querendo se ingressar nessa área hoje, eu vejo que é uma área muito viável, né? É uma área onde a gente é bem remunerado, né? Somos bem remunerados. Então, assim, é uma área que não vai
acabar de uma hora para outra hoje. Por quê? Porque sai um lançamento de um veículo hoje, aí tem aqueles que ficou para trás ali que você vai dar manutenção. Eu sempre falo aqui para os meus colaboradores o seguinte: olha, cada carro que sai no mercado, ele aumenta o leque, né, nosso de trabalho. Por quê? Daqui 3, 4 anos esse carro vai estar saindo da garantia. A manutenção vai sobrar para quem? E tem também uma estatística que fala, uma pesquisa, isso é até uma pesquisa que fala, as concessionárias, pela quantidade de veículo que tem hoje, rodando no Brasil, elas não conseguem atender 10% da frota. Né? Ou seja, 90% da frota hoje nacional, ela está na mão do quê? Das oficinas particulares. Só que as oficinas particulares tem que ter essa conscientização de que modernização, porque não é qualquer carro que você vai mexer. Você vai mexer em carro que tem tecnologia. Então a mesma tecnologia que tem dentro da concessionária, você tem que trazer ela para o centro automotivo. Né? A mesma mão de obra qualificada que você tem dentro da concessionária, você tem que trazer para um centro automotivo hoje. Para você estar oferecendo o mesmo serviço, né? Com a qualidade, né? com os processos. Né? E é isso que a gente tem feito no dia a dia, né? Buscando sempre a qualidade, buscando sempre os processos, fazer os processos, né? E com isso a gente tem aumentado assim, e muito o nosso leque, né? Vamos dizer assim, a nossa demanda. Né? Hoje tem dia, a gente trabalha com agendamento mesmo, tem dia que a gente às vezes tem que dispensar serviço. Sim. Por quê? Porque a frota é muito grande. Eu lembro quando, um certo tempo atrás, quando eu mudei para Água Boa, 22 anos atrás, era poucos carros. Né? Então, assim, como eu falei um pouquinho atrás, às vezes era só o dono da casa ali, só o marido, e tinha um carro. Aí o filho usava, a esposa usava, a filha usava. Hoje não. Hoje o que acontece? Cada um tem seu carro. Ou seja, uma família aí que tem 2 filhos e a esposa, são 4 carros em casa. Né? Então, assim, todo mundo tem seu carro para andar. E o carro, ele é o quê? Ele é uma ferramenta de trabalho. Né? Você usa ele para ir para o serviço, você usa ele para fazer uma visita, você usa ele para trabalhar na roça. Então, assim, ele é uma ferramenta de trabalho. Né? Então, eu até costumo falar, é algo que não vai acabar de uma hora para outra. Não acaba assim, né? Porque o quê? Você vai precisar de manutenção. O veículo ele está rodando, ele precisa de ser feita a manutenção e vai ter que ser feito. Então, assim, a dica que eu dou é o quê? Ter persistência, buscar conhecimento, né? E com isso, você vai aperfeiçoando no dia a dia. E a mecânica, eu sempre falo também para os colaboradores, que a mecânica a gente aprende no dia a dia. Né? Fazendo, porque né? É fazendo. Manda massa. Fazendo. Lógico, você vai ter ali o conhecimento, você vai ter, buscar novas maneiras de fazer o serviço, novos equipamentos, mas o melhor aprendizagem é o quê? É o dia a dia. É você fazer no dia a dia. Perfeito. Estamos aqui já finalizando o nosso podcast. Alencar, só tenho a agradecer, né, você ter aceitado participar, né, desse primeiro podcast da LID. Foi um papo muito bom. Aprendo muito com você, viu? Aprendi muito mais aqui nessa meia horinha que a gente teve aqui. Eu só tenho a agradecer, tá? Fala pro pessoal aí, quem quiser agendar, né, esse serviço de excelência que você oferece aqui. É isso aí, quiser agendar, tem o nosso contato, a gente vai estar passando nas redes sociais, entrar em contato, agendar o seu serviço. E aqui a gente sempre procura fazer isso, né? Ter a clareza ali para mostrar para o cliente, né? Ter a nossa forma ali, os nossos processos, como a gente trabalha, e mostrar de uma maneira leve, de uma maneira clara, né? Com honestidade, com respeito. Né, tratando cada cliente do jeito que tem que tratar, né, com respeito, né, e levar o nosso melhor, que é mexer na linha automotiva, a manutenção automotiva, a cada cliente. É isso. Gente, eu indico Alencar Centro Automotivo. Você gostou? Dê um like aí, ó, se inscreve no canal.